problema de sentir que somos inteligentes quando criança é que não vemos os erros que acontecem como algo que poderia nos fazer crescer, mas algo que não deveria estar acontecendo. Por ter tanta expectativa no seu potencial e no que você pode alcançar, você não consegue nem sequer imaginar que esses erros podem ser parte de um processo valioso. E no primeiro erro você já se desespera, sente um certo medo. E aí você está num caso em que você está perdendo porque não consegue aceitar que é burro. Naval Ravikant, um escritor moderno do livro O Almanaque de Naval Ravikant, diz que quando você se acha inteligente demais, você cria um filtro de confirmação. Você só aceita o que já acredita, rejeita tudo que é novo, tudo que é difícil, tudo que é contraintuitivo. Segundo ele, a verdadeira genialidade é saber aprender constantemente com seus erros. Outra pessoa que tinha exatamente essa filosofia era Sócrates. Sócrates tem aquela famosa frase do só sei que nada sei, e o fato de nada saber me coloca acima de quem acha que sabe alguma coisa. Ele tinha essa filosofia porque ele entendia que muitas vezes o conhecimento de algo é o que nos cega para entender a evolução daquele assunto. E ironicamente isso também acontece com você mesmo. Não o conhecimento de algo, mas a sensação de achar que sabe algo pode te impedir de entender que você não sabe. Você simplesmente não consegue crescer porque não aceita que é burro. Você simplesmente não entende que falhou porque acha que isso não deveria acontecer com pessoas inteligentes. Sendo que isso, muitas vezes, foi parte do processo dessas pessoas. Foi uma parte que elas passaram para aprender o caminho em que teriam que seguir para evoluir. O erro não é algo que você deve temer, é algo que você deve analisar e extrair dali a sua próxima versão. O que você falhou que não pode acontecer novamente. Não como uma pressão de isso não deve acontecer, mas sim de tá, calma, tem algo aqui que tem valor pra mim. Essa experiência não foi só fracasso, não foi só derrota. Ela também diz sobre algo que eu passei. Essa é uma coisa super natural quando a gente tá em um momento ruim, que é entender, é parar e refletir de verdade sobre o que realmente está acontecendo aqui e quais são os verdadeiros problemas que você está passando, os verdadeiros erros que existem aqui. Napoleão Hill, um outro escritor, tinha uma mentalidade perfeita para esse tipo de reflexão. Napoleão foi praticamente um cara que dedicou a vida dele para estudar o que fazia pessoas ricas, serem bem-sucedidas. E depois de entrevistar várias e várias pessoas de sucesso da época dele, ele chegou na conclusão de que toda adversidade cria a semente de um benefício equivalente ou maior. Uma das pessoas que Napoleão Hill entrevistou foi Henry Ford, o criador dos carros Ford. Viveu na época dos carros automobilísticos. Essa época, basicamente, era um momento que os carros estavam surgindo, só que ainda não existia uma empresa que conseguisse produzir em larga escala para todo o público. Então, o desafio era quem conseguiria, né? O carro já conseguiam fazer, mas o problema era larga escala, o problema era para tantas pessoas em tão pouco tempo. Era desafiador demais até para uma empresa. E na primeira empresa que ele teve, ele faliu. Ele faliu porque ele ainda não tinha experiência. Algumas experiências de pequenos detalhes que afetavam tudo. Por exemplo, Henry queria o carro perfeito. Ele queria fazer um carro que agradasse todas as pessoas. Um carro que fosse rápido, seguro, que não tivesse problema, que tivesse ótimas peças, que conseguisse ter boas soluções, que conseguisse ter um barulho mínimo. Não tinha como agradar todo mundo. Uma das coisas que você entende na vida é que é impossível você agradar todo mundo. Muita coisa criada pensando em grupos de pessoas, porque não tem como agradar todo mundo. Mas na época ele não sabia disso, então esse foi seu primeiro fracasso. Ele faliu uma empresa. Ele podia ter entrado em depressão e focado em trabalhar como mecânico, com suas habilidades, sem se desafiar a ter uma empresa. No entanto, Henry tinha um interesse por isso. Então mesmo com esse fracasso, ele não se deixou abalar. Então falou com o mesmo empresário e decidiram abrir uma segunda empresa. Mas aí, nessa segunda empresa, ele também faliu. Ele faliu por um problema que tinha passado também na primeira vez, só que ele não tinha dado tanta atenção. Que era a pressão que os acionistas colocavam sobre o tempo e meta para algo ser criado. Então, você tinha um ano para conseguir aquilo e no processo descobria que para ter altas chances você precisaria de 1 ano e 4 meses. Eles ignoravam a possibilidade das altas chances e queriam em 1 ano. Então, era muito ilógico porque você precisa de tempo para fazer algo bom, só que a empresa não quer te dar tempo.
E você fala, não, mas eu preciso de tempo. Não, você tem que fazer em menos, dane-se. E aí você faz com pressa, de maneira afobada, de maneira caótica, e não consegue desenvolver o máximo. Então ele faliu a segunda empresa, 2 empresas falidas agora, e por uma questão de briga mesmo. Ele já estava no pensamento ideal para fazer um bom carro, só que ele percebeu que ele só conseguiria isso se os acionistas não colocassem pressão sobre ele. Que ele tivesse um empresário louco bastante para falar, você tem carta branca para torrar todo o dinheiro e fazer tudo no tempo que você quiser. Essa foi a segunda evolução que ele aprendeu com o erro dele. Então ele chegou num outro empresário que também era tão maluco quanto ele. Passou tudo isso para ele. Eu preciso criar a empresa sem que você me bote nenhuma pressão. O empresário era de estrangeiro, meio maluco que nem ele, topou. E então surgiu os carros Fords. Foram 2 erros de empresas, 2 empresas falidas. É uma enorme quantidade de grana, milhões que foram jogados no lixo. E existem 2 formas de enxergar isso. Você pode ver como um cara maluco que fracassou e faliu 2 empresas, que foi só mais um entre os que fracassaram, porque não tinha uma boa gestão, porque não era capaz. Ou você pode ver como alguém que passou por um processo de aprendizado que foi caro, mas igualmente valioso, porque ele criou uma empresa que até hoje vive. Então, é tudo sobre uma forma de enxergar, sabe? Quando você vê um erro, um problema, um fracasso, quando você se sente um fracasso, existe algo ali que pode te fazer evoluir. O Henry não perdeu essa vontade de aprender e devorar a si mesmo, mesmo depois de falir 2 empresas, de jogar rios de dinheiro no lixo e de enlouquecer e querer falar com um terceiro. A família dele já estava achando que ele tinha perdido a sanidade porque ele faliu 2 empresas e decidiu falar com um terceiro empresário para dar carta branca para ele, para deixar ele fazer o que ele quiser. Nossa, a família achou, não, esse cara tá maluco, perdeu o juízo, já fracassou 2 vezes e agora quer tentar uma terceira com carta branca, sem controle de ninguém, tá maluco. Mas ele sabia que tinha muito sentido no que ele estava falando, porque ele tinha uma profunda compreensão dos erros que tinham ali e o que ele poderia extrair. E no fim valeu a pena. Outra pessoa de sucesso que o Napoleão Hill entrevistou foi o Thomas Edison, o inventor da lâmpada. Teve 1000 fracassos antes de conseguir uma lâmpada que desse certo. 1000 fracassos. Agora imagina você ter 1000 fracassos. Imagina quando você fracassa 100 vezes. Quanta sensação daquele gosto amargo de não é isso aqui que eu preciso fazer. É isso aqui. Vou lá fazer. E você vai lá e fracassa. E isso repete, até chegar em 1000 fracassos, em 1000 tentativas frustradas que não deram certo. E você ainda continua 100 vezes, 200, 300, 400, 500, 600, 900, 1000 vezes. Como que alguém que acha que é inteligente, que é capaz de fazer tudo, que é incrível, vai continuar depois de falhar 50 vezes? Como que hoje, nos dias atuais, que você vê nas redes sociais, alguém com 18 anos que é milionário, alguém que, quando você estava pensando sobre o que fazer da vida, está dizendo que não trabalha mais. Então é mais simples quando o professor na escola realmente diz: nossa, você é muito inteligente, você vai crescer, vai ser uma grande pessoa, e coloca toda essa expectativa em você. E as coisas não são fáceis assim, porque até grandes pessoas passam por grandes fracassos, realmente grandes e avassaladores. E você diz: nossa, como que o cara não enlouqueceu no caminho? Então, eu preciso entender que muito sucesso já foi um fracasso em desenvolvimento. Esquecer um pouco disso de se comparar com outras pessoas, de nossa, fulano tá melhor que eu, ou ciclano tá melhor que eu. Dane-se isso. Você tem a sua própria luta, e a primeira coisa que você precisa fazer é aceitar que ela é feita de erros. Ela é toda pavimentada de erros. Se você ficar evitando um, evitando o outro, você não vai sair do lugar. E isso pode ser um pouco difícil, porque o problema é que criar essa sua nova versão, que aprende com seus erros, com seus fracassos, e que aceita que você não é tão inteligente, pode doer, né? Porque você meio que tem que matar o seu ego, você tem que matar a noção de que você é bom. E isso é ruim mesmo. Isso dói. Mas ao mesmo tempo é muito reconfortante entender que, cara, tá tudo bem falhar, tá tudo bem não ser o que você imaginava que era, para você se esforçar e conseguir ser a sua melhor versão. Então, o luto pelo seu antigo eu pode realmente doer, mas esse é o chamado para você se reinventar, para você conseguir passar pelos 1000 fracassos e ser o inventor da lâmpada, para você
passar pelo processo de falir 2 empresas e conseguir na terceira dar certo. É como alguém que cria uma loja, vive o seu tempo todo na loja, não consegue sair da loja e acaba ficando sedentário. A pessoa tá até ganhando bem, mas ela tá acabando com a saúde dela. Então, de repente, acontece uma tragédia. Sei lá, explode alguma coisa na loja dela e ela não tem mais a loja. Ela volta a estacar zero. Ela volta a ter que se virar de novo. Mas às vezes esse impulso a permite que ela volte a cuidar da saúde dela. É algo ruim que pode te permitir? É algo bom. Às vezes é um emprego que você é demitido, você se sente um lixo porque você estava bem, estava tudo indo certo e de repente você foi demitido. Mas aí você decide se reinventar, criar um negócio com dinheiro guardado, fazer algo diferente. Isso muda a sua vida. Então, é preciso ter essa noção de que problemas nos dizem algo, fracassos fazem parte do processo. Isso tudo é muito bom para que você se evolua. Isso tudo é o seu próximo passo para se recriar. Esqueça essa coisa de se achar inteligente. Não é fácil, não é do dia pra noite que você vai falar, tá, eu entendo, eu realmente não sou inteligente. Mas compreenda que é exatamente isso que as pessoas de sucesso passaram. E você pode ser uma delas, mas que achar que já tá no sucesso é o que tá te impedindo de chegar realmente nele. De encontrar realmente o seu caminho, o seu propósito. Porque às vezes é tanta pressão, é tanta energia que você não consegue respirar. Ter um momento de conversar com você mesmo. Colocar as ideias no lugar e entender o que você realmente precisa fazer. Aceite que o que você precisa aceitar é que você não sabe de nada. E aí, quando você for estudar sobre si mesmo, entender a si mesmo, analisando seus erros e fracassos, aceitando que você é burro, você realmente vai conseguir voltar a ser alguém inteligente, voltar a ser alguém que se destaca mesmo em comparação aos outros. Porque alguém realmente inteligente é alguém que aceita que não sabe de nada. E assim, se permite aprender de verdade.